Olá, paz do Senhor. Eu estive buscando de Deus uma resposta sobre algumas situações que eu tenho vivenciado. E constantemente Deus tem falado comigo, Josafá, Josafá, Josafá. E eu falava com a minha filha, por que Deus tem falado tanto comigo de Josafá? E hoje eu parei para estudar sobre Josafá. E me impactei, porque eu me identifiquei com a história de Josafá e com muitas coisas que eu passei na minha vida. E eu quero compartilhar aqui com você o estudo e o que Deus ministrou, como foi a história desse homem e como a história dele reflete na minha e na sua história. Talvez tenha pessoas aqui do outro lado assistindo esse vídeo que também vai se identificar. Que talvez Deus esteja falando e você não está entendendo. Desde que a minha filha está no hospital, que eu estou escutando Deus falar comigo, Josafá, que era para me estudar, que eu ia entender. Porque às vezes nós repetimos erros de homens e mulheres da história, da palavra. E o Senhor deixou ali como exemplo para que nós não venhamos cometer os mesmos erros e, se cometermos, possamos nos consertar. Escute comigo a história de Josafá e eu quero iniciar com o versículo, deixando a referência bíblica, apenas do capítulo 19, que diz assim o versículo 2 e 3. O profeta Jeú, filho de Ananias, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso, a ira do Senhor cai sobre você. O versículo 3. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa Será da terra e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Fica comigo. Esse vídeo pode se dividir em 2 ou 3 partes, porque a história dele é bem profunda. Não pare e não interrompa o acompanhamento desse vídeo. Continue até o fim, que você vai se impactar com a história desse grande homem de Deus e vai se identificar com muitas atitudes e comportamentos que nós cometemos e achamos que estamos certos, mas não estamos. E o Senhor nos chama à correção. Fica comigo. Vamos lá. Quem foi Josafá? Josafá foi o 4º rei de Judá. Ele era o tataraneto de Salomão. Ele reinou por 25 anos e foi um bom rei. Mas em determinado momento, Josafá, ele depois de fazer muita coisa que era certo aos olhos do Senhor, ele errou, cometeu o seu primeiro erro. Ele fez aliança com Acabe. Isso mesmo. Acabe, importante entender, Josafá, um excelente rei, levou o povo a adorar. Mas em 2 Crônicas, capítulo 17 até o capítulo 21, ele vai fazer aliança com o rei Acabe. Ele, depois de ter no início do seu reinado fortalecido Judá, né? Ele, como filho de Asa, que ele sucedeu o seu pai Asa, o Senhor esteve com Josafá durante todo o seu reinado. Ele promoveu grandes bênçãos, né? Grandes vitórias. Ele removeu de Judá os postes de idolatria de Baal, a Será, como a história vai contar. Ele era poderoso, ele era próspero, ele tinha um grande exército, ele era rico, ele era respeitado, né? Muito respeitado. Ele casou o filho dele com a filha de Jezabel e Acabe. E isso foi a aliança que começou a entristecer o coração de Deus na vida de Josafá. Josafá, com essa aliança do casamento do filho dele com a filha de Jezabel e Acabe, ele é convidado para lutar do lado de Acabe contra Ramote Gileade. E ele aceita o convite do rei Acabe para poder botar o exército dele, porque Acabe não era bobo, ele queria um reforço
e ele acabou chamando ali o nosso rei Josafá, que era o rei de Judá. Acabe, nessa ocasião, era rei de Israel e tinha ali se casado com Jezabel, né, da Filícia, e feito aquela aliança que já não agradava a Deus. E quando Josafá ele é convidado para lutar junto com Acabe, eles fazem um banquete, tudo, reúne todo mundo lá, a família de Josafá, e convida Josafá para lutar com seu exército contra Ramote Gileade. Josafá pediu para Acabe consultar a Deus antes de tomar a decisão. Acabe então reúne 400 profetas, né? E todos os 400 profetas vão dizer para Josafá e Acabe que eles vão vencer aquela guerra contra Ramote Gileade. Josafá ele acaba preocupado, mas eram 400 profetas. Aqueles 400 profetas estavam com medo de Acabe e acabaram profetizando falsamente. Qualquer semelhança nos dias atuais, dentre profecias que ouvimos para alimentar o nosso ego e agradar apenas e ganhar a nossa amizade, a nossa simpatia, seria mera coincidência? Ali tinham 400 profetas profetizando falsamente contra, dizendo que Acabe e Josafá ganhariam aquela guerra contra Ramote Gileade. Fato é que Acabe, depois de reunir esses 400 profetas, e todos os 400 disseram que o rei teria sucesso naquela batalha, Josafá, que era um homem de Deus, sentiu do Espírito Santo de Deus que tinha algo errado e que Deus não estava naquela profecia. E perguntou para o rei Acabe: não tem outro profeta a quem nós possamos consultar? E o que acontece? O rei acaba dizendo: até tem, só que esse cara, um tal de Micaías, ele sempre profetiza contra mim, ele não vai muito com a minha cara, dizendo lá nas palavras atuais dele. Mas, ainda assim, o rei Josafá de Judá, o personagem dessa nossa história, quis ouvir Micaías. E assim foi. Micaías veio e declarou que eles não ganhariam aquela guerra, que eles perderiam a guerra. Deixou claro que... o rei Acabe deixou claro que ele sempre profetiza contra, mas não era profetizar contra, era profetizar a verdade. E aqui já fica uma observação que muitas das vezes as pessoas que estão falando a verdade para nós não queremos ouvir. Achamos que conta mais a maioria, né? Eram 400 contra 1. 400 dizendo que sim e 1 dizendo que não, eu vou ficar com a maioria. Nós não devemos ficar com a maioria, nós devemos ficar com a palavra certa, e a palavra certa que vem do coração de Deus. Só que humanamente, grande parte da nossa vida, nós escolhemos ficar com a maioria e ainda dizemos: não, é confirmação. 400 confirmaram, 1 só foi contra, e acabamos deixando de ouvir a palavra de Deus. Quando Deus fala, 1 só basta, mas estando debaixo da direção de Deus, porque o que ele fala, ele garante. E aqui vai acontecer a tragédia que nós conhecemos, né? Dito e feito, chamaram ali Micaías, que falou realmente que Josafá e Acabe, se fosse para a guerra, que a guerra estaria perdida. Josafá e Acabe ignoram a Micaías. Acabe acaba conduzindo e convencendo Josafá a ignorar Micaías. E aí acontece o que nós sabemos. Durante a batalha, Josafá vai com roupa real, como rei. Já Acabe se disfarça de servo, né? Muito embora ele, né, não tivesse acreditado em Micaías, ele sabia que Micaías era um homem de Deus e acabou se disfarçando, tipo assim, né? Agora quero ver eles me matarem, né? Eu tô como um servo, e deixou ali Josafá na frente da guerra, sozinho como real, com a coroa, e os inimigos acharam que Josafá, ele era o rei Acabe, e começaram a avançar contra eles, até que eu vou dar uma pausa para continuar no próximo vídeo, porque está encerrando. Continua, não saia daí.
Continua a história de Josafá. Parei na parte em que ele foi para a guerra, né? Josafá foi da coroa real, Acabe disfarçado. A flecha pega Acabe e mata, porque Deus não erra o seu alvo. Mas já, graças a Deus, Josafá consegue se livrar e volta em segurança. Deus dá livramento a Josafá. Mas quando Josafá ele chega em sua terra, ele encontra Jeú vai ao encontro dele, e aí vem o versículo que eu iniciei essa palavra. Jeú vai profetizar da parte de Deus para Josafá assim: porque o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam ao Senhor, né? Por causa disso, o Senhor está muito irado contigo. Será que Deus tem dito isso para nós? Que nós estamos ajudando os perversos, que o Senhor tem odiado, que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem tratado? Cuidado para não colocar a tua mão aonde o Senhor tem tratado. E ele ainda vai completar e dizer, né, que por causa disso o Senhor está irado, mas ainda há algo de bom nele, que ele, né, limpou os postes de Aserá. Isso mostra que Deus ainda vê algo de bom em mim e em você, ainda há chance para mim e para você. Josafá então continua, se acerta e continua levando o amor de Deus para aquele povo. Josafá era um homem muito piedoso, vai dizer a palavra de Deus, ajudava a muitos, e talvez diante da minha piedade, da sua piedade, da minha bondade, da sua bondade, muitos têm se aproveitado. E Josafá talvez não deveria ter dito não a Acabe, mas pela sua bondade acabou dizendo sim e quase custou-lhe a vida. E às vezes isso acontece comigo e com você. Pela nossa bondade, por medo de dizer não a pessoas, acabamos dizendo não para Deus e colocando a nossa felicidade e a nossa vida em risco. Mas novamente Josafá faz aliança novamente, e dessa vez com o filho de Acabe, Acasias. Deus manda então o profeta Eliezer profetizar contra Josafá novamente, dizendo que por causa da aliança que ele fez com o ímpio Acasias, o Senhor destruiria as embarcações que estavam sendo construídas, todas naufragariam. E assim aconteceu. E em 2 Crônicas 19, o exército de Moabitas e Amonitas novamente declaram guerra contra Josafá. Grande exército se aproximava, e Josafá então encheu de temor o seu coração, entendeu que ele precisava se render a Deus, e ele convoca um jejum santo a todo o povo de Judá. Dentro desse jejum ele coloca a esposa, as mulheres, os filhos, e todos começam a clamar, todos começam a jejuar, e Deus vai e levanta novamente o profeta, dessa vez o levita Jeaziel, que assegurou que a batalha estaria ganha, que essa batalha não seria perdida por conta desse jejum, desse arrependimento novamente de Josafá, que estava ali clamando junto com o povo. E aí Deus levanta o exército, né? Enquanto Josafá e os levitas saiam adorando, cantando, o próprio exército ali que se levantou contra dos moabitas e dos amonitas começam a lutar entre si. Eles começam a guerrear entre si e um matar os outros, e mais uma vez o nome do Senhor Jesus é glorificado. O exército seguiu contra os inimigos louvando, né? Josafá segue com seu exército louvando e glorificando a Deus, enquanto um matava os outros, e Josafá vence essa guerra. Aliás, o Senhor dos exércitos vence esta guerra com Josafá. Depois dessa batalha, Josafá, vai dizer a palavra de Deus, teve paz o resto do seu reinado. E isso daí mostra que quando nós acertamos a nossa vereda com Deus, nosso reinado vai ter paz. O reinado de Josafá foi marcado por uma busca constante pela obediência e fidelidade ao Senhor e pela unidade do seu povo. Então busquemos a obediência e a fidelidade a Deus. E se por acaso no decorrer do caminho nós tropeçarmos, errarmos, fizermos alianças erradas, desobedecermos, teimarmos, usar a nossa bondade humana contra a justiça de Deus, que nós venhamos nos arrepender e nos consertar, porque há tempo para aqueles que se arrependem de fato e de verdade. Josafá se destacou por promover reformas, e apesar dos momentos de escolhas questionáveis no seu reinado, o reino de Josafá é lembrado como um período de estabilidade, prosperidade e paz, especialmente devido à sua obediência e à vontade
a vontade de Deus. Então, a palavra-chave aqui que fecha esse estudo de Josafá, do que Deus falou comigo para falar contigo e comigo principalmente, é que nós precisamos estar em obediência a Deus e não ao homem. Se Deus mandar, faça. Se Ele não mandar, não se preocupe em agradar pessoas. E cuidado, você pode estar com aliança ou você pode estar protegendo, orando e tentando ajudar pessoas que Deus quer tratar. E isso pode estar travando o seu ministério, travando a sua vida. Eu não estou dizendo que você não deve ajudar, mas eu estou dizendo que você deve consultar a Deus. Porque para mim Deus falou muito. Eu fiz muita aliança, eu ajudei muitas pessoas que Deus queria trabalhar e tratar e eu tirei a minha mão. Porque se eu não tirasse, eu poderia ter caído nessa história de Josafá e ter sido, alguém que entristeceu o coração de Deus. Eu acredito que em alguns momentos do meu ministério eu fiz isso. Eu entristeci o coração de Deus usando a bondade do meu coração e deixando de ouvir o que Deus estava falando, como fez Josafá, por conta de Acabe, por conta do filho de Acabe, da filha dele que estava casado ali, quis colocar o coração na frente e quase custou-lhe a vida. E assim é comigo e contigo. É melhor obedecer a Deus do que o homem. Entenda que o que Deus manda, Ele garante, e que Deus trabalhe os seus filhos, e quando Ele estiver trabalhando alguém, sai de cena e deixa Ele completar a obra, porque é para o bem da própria pessoa, para o nosso bem, e o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Vamos seguir em frente, vamos estar atento. Errou, caiu, cometeu algum erro contra Deus, fez o que Deus não mandou fazer, há tempo. Convoque um jejum, ore, jejua, peça perdão. Jejue também pedindo perdão. Temos hábito de jejuar por tudo. Você já jejuou por um perdão? Jejue, peça perdão a Deus por todas as alianças quebradas, todas as alianças contrárias que você fez, por todos os erros que você tenha cometido contra o céu, contra o Senhor, e recomece. O Senhor é contigo, o Senhor te abençoe. Ele me traz aqui com essa palavra não só para a sua vida, mas para a minha também. E é da mesma forma que eu tomei posse e vou praticar e tenho praticado, eu convido a você a refletir e fazer o mesmo. Deus te abençoe e a paz do Senhor.